Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Milagres de Jesus. Nós estamos estudando o conjunto de milagres de ressurreição de mortos. Vamos então dar início a nosso estudo de número 32, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Introdução do estudo. Jesus Cristo é o autor da vida e, nesta condição, realizou muitos milagres de ressurreição dos mortos. Dentre eles, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Neste estudo da série Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais do milagre realizado por Jesus para a ressurreição do filho da viúva de Naim. A narrativa do texto bíblico está no Evangelho de Jesus descrito por Lucas, no capítulo de número 7, versículos 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. A partir desta leitura, vamos fazer então um resumo base deste milagre. E Jesus se depara com um cortejo fúnebre em Naim. Jesus vinha de uma jornada, de um dia de viagem com seus discípulos a partir da cidade de Cafarnaum. E chegando à cidade de Naim, se depara com um cortejo fúnebre, com uma grande multidão que iria sepultar um filho único de uma viúva. Na sequência, então, Jesus realiza a ressurreição do filho da viúva de Naim, o único filho. Jesus, ao ver o sofrimento daquela viúva, teve uma íntima compaixão dela e disse-lhe: Não chores. Então, Jesus tocou a maca de madeira onde estava o corpo sem vida do jovem, filho da viúva, e disse-lhe: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente o defunto se assentou e começou a falar. Jesus, então, entregou o menino ressurreto à sua mãe. Por causa disso, Jesus é glorificado pelo povo de Naim. Todo o povo da cidade de Naim, que ali estava vendo o milagre da ressurreição do filho da viúva, realizado por Jesus, foram tomados então de grande temor e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus
visitou o seu povo. O nome de Jesus foi exaltado por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então, no item 2 de nosso estudo, quais são os ensinamentos que nós podemos extrair deste milagre realizado por Jesus quanto à ressurreição do filho da viúva de Naim? E o primeiro deles é que Jesus responde às orações não pronunciadas. Jesus, ele viu o intenso sofrimento da viúva, que havia perdido seu único filho de 20 anos de idade. E que agora, além desta incomensurável dor, ela estava totalmente desamparada quanto ao seu sustento material. Jesus não ouviu a oração pronunciada da boca da viúva, pois ela nada lhe pediu. Entretanto, demonstrou o Senhor a sua compaixão e bondade com a humanidade sofredora daquela viúva. Jesus tem compaixão com a nossa humanidade sofredora. Ainda que não tenhamos forças para, pelo menos, balbuciar um pedido de socorro ao Senhor, ele responde às nossas necessidades. Efésios capítulo 3, versículo 20, corrobora exatamente com esse atendimento das nossas necessidades que Jesus realiza. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E aqui o apóstolo Paulo está falando exatamente do Senhor Jesus. Ele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos com a nossa boca ou que apenas pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Portanto, estejamos muito confortáveis e confiantes na pessoa de Jesus, porque ele responde até mesmo as orações que não pronunciamos, porque ele conhece as nossas necessidades. Outro ensinamento base deste milagre é que Jesus é doador da vida. Jesus é o doador da vida. Somente ele é quem define o começo e o fim da nossa vida terrena. Somente Jesus é quem pode mudar, transformar, restaurar a vida de um ser humano. Somente a graça do Evangelho de Cristo pode restabelecer a dignidade moral, ética, social e espiritual de uma pessoa. Com Jesus, nós temos jornada feliz. Jesus é o doador da vida. É ele que nos dá vida e vida com abundância. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículos 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação
não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz da vida e a incorrupção pelo Evangelho até a humanidade, ou para a humanidade. Portanto, Jesus, ele é o doador da vida e vida com abundância. Concluindo, então, o nosso estudo de hoje. Neste estudo, aprendemos que Jesus, por causa do seu amor, sua bondade e também da sua infinita compaixão, olha para o nosso sofrimento e necessidade e atende às nossas orações, até mesmo as não pronunciadas. Aprendemos também que a nossa vida, em todos os seus aspectos, pertence a Deus. E por causa disso, nós devemos entregar a nossa vida a Jesus e ser presidido por Ele, declarando sempre que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Deus. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo, do conjunto de milagres de ressurreição de mortos, nós vamos estudar o milagre de número 33, a ressurreição de Lázaro. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Milagres de Jesus. Isto, se o Senhor permitir.